Vamos lá. Todo mundo já viu o anglicanismo, né? Já fizeram as atividades até a página 117, certo? Agora vamos para página 118. Antes de mais nada, claro, coloquem o nome de vocês aqui, tá bem? Mas a gente já colocou, mas aquele vídeo, aquela gravação é outra, tá certo? Que é outra gravação que vai ter que constar esses dados, tá? O nome de vocês, bonitinho. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui o slide. Essa atividade da página 117 não foi corrigida? Bom, como ele não foi corrigida, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar a correção no Classroom, tá certo? Para não atrapalhar a aula aqui, tá bem? Mas é muito interessante. Talvez, se der tempo, eu faça a correção no final, já que ela tinha ficado com outro educador, tá bem? Vamos lá. Deixa eu apresentar aqui minha tela para vocês. Vou apresentar agora. Apresentar a tela inteira. Vocês confirmem no microfone, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Pronto, podem fechar. A gente Sim. vai ver um pouquinho mais do anglicanismo. Só que vamos centralizar a ideia, né, a aula, no nosso Henrique VIII. Tá bem? Na Inglaterra, percebemos um movimento reformista bastante peculiar, desde meados do século XIV. O teólogo John Wycliffe realizou duras críticas ao poder material da Igreja e fez a tradução da Bíblia para o inglês. Além dele, Thomas More também teceu críticas, né, ao papel desempenhado pela Igreja Católica durante o século XVI. Que curioso, está chovendo aqui. No reinado de Henrique VIII, o primeiro anglicano, o Estado tinha controle sobre os cargos religiosos, nomeando padres, bispos e cardeais. Aqui é um pouquinho da história do que eu havia falado em outra turma também, né? Que a nobreza, né, ou seja, pessoas que vinham de família com títulos de nobreza, e a igreja, a instituição da igreja católica caminhavam lado a lado, certo? Embora os interesses de um, às vezes, não fossem o mesmo interesse de outro, mas eles caminhavam lado a lado, mantendo o apoio um ao outro para objetivar, né? Aliás, para atingir os seus objetivos. Geralmente eram objetivos harmonizados. O que um queria, também outro queria. E às vezes não, certo? Daí vinham muitos conflitos. Vamos lá. Nesse período, as relações entre Henrique VIII e a Igreja chegava ao seu fim, quando o Papa se negou a anular seu casamento com Catarina de Aragão. Dos 5 filhos que teve com Catarina, apenas uma menina havia sobrevivido. Não lhe deu um herdeiro, né? Um príncipe. Preocupado com a linha sucessória de sua dinastia, Henrique desejou casar-se com Ana Bolena, buscando o nascimento de um herdeiro homem, certo? Tendo negada a anulação de seu casamento, claro, pelo Papa, como nós falamos, Henrique resolveu criar uma nova instituição religiosa e anular os poderes da Igreja Católica na Inglaterra em 1534. Aqui no Brasil estávamos no contexto ainda de achamento, vamos dizer assim, do Brasil. O parlamento, em 1534, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia que anunciou a criação da igreja anglicana, certo? Isso aqui é só para contextualizar mais um pouquinho o nosso texto. O anglicanismo preservava o quê? Os moldes hierárquicos e a adoração aos santos católicos. Basicamente, até aqui, era como um molde, né? Ela era como uma cópia da Igreja Católica. No que se refere às doutrinas, o anglicanismo incorporou princípios calvinistas. Vocês também já viram.
Além disso, o poder exercido pela Igreja Anglicana concedeu condições para que o Estado se apropriasse das terras em posse, olha só, dos clérigos católicos. Ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho. O que é que a gente tem aqui? O Henrique VIII queria se separar de Catarina e esse pedido foi negado pelo Papa. O Papa não anulou o casamento. Henrique, não conformado com isso, né, porque ele estava preocupado com a sua linha sucessória, com o seu herdeiro, que ele não tinha um herdeiro homem, já que dos 5 filhos que ele teve com Catarina, somente uma menina sobreviveu, né, preocupado com sua linha sucessória, com o seu poder, o parlamento, aliás, inglês, aprovou o ato de supremacia, claro, do Henrique VIII, que estamos falando, que anunciou a criação da Igreja Anglicana. E olha só os poderes que foram dados a essa igreja. Poder de tomar, né? Claro, se apropriar é tomar. Tomar as terras em posse da Igreja Católica, dos clérigos, né? Dos eclesiásticos, dos líderes religiosos da Igreja Católica, o que poderia incluir até mesmo o Papa, já que ele, obviamente, é um clérigo católico, certo? Esse era um dos vários poderes absolutistas que a Igreja Anglicana tinha, né? Deu esse poder para o Estado. Vocês estão me vendo agora? Sim. O microfone de vocês está travando também. Bom, é no slide, pessoal, não era a página, tá? A gente vai para a página agora. Página 118, tá bem? Henrique VIII, o primeiro anglicano. Vamos dar uma lidinha aqui nesse texto para complementar o nosso entendimento sobre o anglicanismo, sobre a Igreja Anglicana. Durante a primeira metade do seu reinado, desfrutou de uma imagem de príncipe católico, respeitador dos papas. Contrariamente aos franceses, reprovados por sua ação na Itália, os ingleses apreciam como os bons meninos da castidade latina. Apareciam, aliás, eu falei apreciam. Apareciam como os bons meninos da castidade, da cristandade, aliás, como se texto está pequeno, deixa eu dar um zoom aqui, da cristandade latina. O principal ministro de Henrique VIII, o cardeal Thomas Wolsey, até ambicionou tornar-se papa. Em outubro de 1518, foi assinado em Londres um tratado que estipulava os fundamentos de uma república cristã, dirigida contra os turcos. Além do rei da Inglaterra, o imperador Maximiliano e o rei da Espanha, Ferdinando, utilizaram suas armas sob a proteção do Santo Padre Leão X. Utilizaram suas armas sob a proteção do Santo Padre Leão X. Isso. Os franceses finalmente se associaram a essa aliança militar, firmada em Roma no mês de dezembro. Wolsey, como declarou um embaixador veneziano, foi um perfeito árbitro da cristandade. 3 anos mais tarde, Henrique VIII corria em socorro do Papa contra Lutero, defendendo os 7 sacramentos do catolicismo, dos quais apenas 2 foram mantidos no luteranismo, né, na reforma protestante de Lutero, o batismo e a Eucaristia. Henrique VIII casara-se, olha só aquele tempo verbal que a gente tanto viu, né? O pretérito mais que perfeito. Henrique VIII casara-se em primeiras núpcias, no mesmo ano em que chegaram ao poder, com a infantaria, aliás, com a infanta Catarina de Aragão. Para a infantaria. Esta fora unida anteriormente ao irmão mais velho de Henrique, o príncipe Arthur, morto com certeza muito jovem, para ter conhecido carnalmente a esposa. De 1509 a 1526 e 1527, isso não constituiu nenhum problema insuperável ao casal, mas as coisas se precipitaram quando Henrique
VIII, desolado por não ter herdeiro do sexo masculino, fruto de sua união, convenceu-se que infringiria a lei divina, que é o que eu falei. Ele procurou o Papa para se separar de sua esposa, para anular seu casamento, mas ele estava preocupado com o rompimento, né, a quebra, o desrespeito dessa lei divina, já que estava escrito no Levítico: não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão, é a nudez do teu irmão. O rei acreditava que Deus tinha lhe virado o rosto para puni-lo por seus pecados, semelhantes a um incesto. Ou seja, o que é que ele estava acreditando aqui? Como ele estava com a esposa, a jurada, né, a prometida esposa do irmão, ele não teve um filho homem, porque isso era um castigo de Deus, certo? Mas o Papa, outrora, né, outros tempos complacentes, recusou-se a declarar a nulidade do casamento, que foi o que eu falei. O Papa não queria anular o casamento. Além disso, Henrique VIII estava apaixonado por uma jovem, Ana Bolena, de quem pensava erradamente que iria ganhar o herdeiro que esperava. Em 10 de maio, um tribunal eclesiástico inglês anulou o casamento de Henrique com Catarina, mais de 6 anos após ele ter se casado com Ana Bolena. Ou seja, ele tinha se casado e só 6 anos depois, mais de 6 anos, que um tribunal religioso da Inglaterra anulou seu casamento com sua outra esposa, agora ex-esposa. Em junho de 1536, os 10 artigos, fruto de uma inspiração bem protestante, reconheceram, em vez dos 7 anteriores, apenas 3 sacramentos: batizado, confissão e Eucaristia. Henrique insistia em seu papel, entre outros encargos confiados a nosso ofício de príncipe, para o qual Deus nos chamou pela graça de sua infinita bondade, sempre apreciamos e refletimos e continuamos a apreciar e refletir sobre o que nos cabe velar, não apenas com relação a nossos assuntos legais sobre a palavra, ligados à santa palavra, aliás, de Deus, e seus comandos, mas também sua prática a fim de que a unidade e a harmonia nos assuntos da religião ponham um fim eficaz e definitivo na discórdia. Então, como o nosso próprio texto aqui diz no comecinho, é um texto complementar para que nós entendamos um pouco mais sobre o nosso primeiro anglicano, né? O Henrique. Como vocês também já viram o calvinismo, a gente tem algumas questões sobre ele aqui, né? Vocês viram o calvinismo, viram também anglicanismo, e a gente viu agora o nosso tema passado, que vocês viram, da contra-reforma da Igreja Católica, que já responderam as questões, estão apenas esperando a correção. A gente tem aqui essas questões aqui. O calvinismo foi... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Professor, acho que não vai dar para assistir a aula, sei lá, até 21. Tá bem. Se não der para ficar até o final, vai ficar no nosso canal, tá certo? Agora a gente vai ler as questões, tá? Questões na página 119, tá bem? Questões do vestibular e do Enem, certo? Questões importantíssimas. O calvinismo foi a doutrina que sintetizou as ideias dos reformadores que a antecederam, aliás, formulando o campo protestante em torno dos princípios do cesaropapismo e do culto dos santos. Essa daqui está meio óbvia, né? Eu não vou dizer óbvia para o quê? Para sim, para certo ou para errado. Mas essa daqui está bem óbvia da gente entender se ela está certa ou errada. Apenas o calvinismo foi, letra B, apenas um prolongamento das ideias preconizadas por Lutero,
que admitia que o príncipe, além de exercer poder civil absoluto, deveria vigiar e governar por direito divino a Igreja cristã. Era isso que era o calvinismo? O calvinismo foi um movimento originário na Suíça como resultado de convulsões sociais locais que revelavam uma manifestação de rebeldia contra as taxas cobradas pela Igreja e sobre a liberação da prática do divórcio. A gente está chegando lá, quase que dá para confundir aqui, mas ainda não é isso aqui não. Professor, Pois não. e a página 116 e 117? Ele também passou para a gente fazer e não corrigiu. Eu disse que eu vou deixar para corrigir no final, meu querido. Eu vou passar essa atividade, tá? Para a gente corrigir, tá bem? Tá. Estou explicando aqui para a gente. Isso aqui é mais importante, tá? Se der tempo, a gente corrige. Se não der tempo, a gente não corrige, tá bem? Porque aqui a gente tem 8, 9, 10, 11, 12 questões. Tem muita coisa aqui para a gente explicar. Voltando aqui para um. O calvinismo foi o resultado das preocupações sociais de Ulrich Zwingli e dos problemas relacionados com o celibato clerical. O calvinismo foi o mais radical movimento protestante em relação ao catolicismo e a mais próxima das questões levantadas em termos éticos pelo rápido desenvolvimento do capital comercial e financeiro. Você vai só me dizer o que é que o calvinismo foi aqui. Agora, calma. Não é momento para respostas, tá certo? Não vamos nos confundir, nem confundir os colegas. Vamos lá, voltando à leitura das questões. Item 2, né? Questão número 2. O Concílio de Trento, uma das medidas da Reforma Católica, cujo objetivo era o avanço das ideias protestantes, apresentou uma série de decisões para assegurar a unidade da fé católica. Certo. Entre essas decisões, a de favorecer a interpretação individual da Bíblia de acordo com seus princípios fundamentais, note o seguinte: favorecer a interpretação individual, né, daqui você já entende, né? Aqui já fica claro o que é que essa questão é, que esse item é. Se é certo ou se é errado, eu não vou dizer. Mas aqui a gente já matou a questão, tá certo? Item B. Entre essas decisões, a de adotar uma atitude mais liberal com relação aos livros religiosos, o que fez com que diminuísse a censura medieval. Note que estamos falando de Idade Média. Note o contexto histórico aqui para responder essa questão. Aí sim você vai responder ela muito bem. De novo, vamos reler o final. Entre essas decisões, a de criar uma comissão com o intuito de melhorar o relacionamento com os povos não cristãos. Entre essas decisões, a de estabelecer uma corporação para o Sacro Colégio, pois dessa forma todas as nações cristãs estariam aí representadas, ou entre essas decisões, a de estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional. Essa questão aqui também, se você ler sobre a Contra-Reforma, o Calvinismo, né, e sobre o Anglicanismo, você vai se situar aqui muito bem, né? Item letra 3, aliás, o Concílio de Trento, ao lado da ação dos jesuítas e do restabelecimento da Inquisição, foi de grande importância para o sucesso da Contra-Reforma ou Reforma Católica, certo? Assinale sobre o mesmo a alternativa incorreta. Tá? Então, das 5, 4 estão certas, uma errada. Estabeleceu um index. Aliás, desculpa, travou a garganta. Estabeleceu um index. Lista de obras que não deviam ser lidas pelos católicos.
declarou que as boas obras são tão necessárias à salvação quanto a fé. Isso é até bíblico aqui, né? Essa letra B. Condenou a crença no purgatório, concordando nesse ponto com os protestantes, manteve o celibato clerical ou manteve a supremacia papal, sobretudo dos sacerdotes prelados, sugerindo que a autoridade daqueles transcendia a do próprio concílio da igreja. Repare, eu quero o item incorreto. E aqui no enunciado temos uma afirmação. O concílio de Trento, ao lado da ação dos jesuítas e do restabelecimento da Inquisição, foi de grande importância para o sucesso da Contra-Reforma. Né? Então, é correto afirmar que... Aliás, é incorreto afirmar que... Você vai me dar a questão incorreta. Quarta questão. No século XI, 11 não, desculpa, 16. Eu não vi esse V aqui. Cadê meus óculos? Enfim, no século XVI, diversos movimentos reformistas de caráter religioso eclodiram na Europa. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que o humanismo foi o primeiro movimento reformista que criticou os abusos contidos nas práticas da Igreja Católica, propondo a submissão do Papa ao poder secular dos imperadores e reis. É correto afirmar que o luteranismo difundiu-se rapidamente entre os segmentos servis da Alemanha e das religiões nórdicas, pois pregava a insubordinação e a luta armada dos camponeses contra a nobreza senhorial e o clero, aliados políticos nessas regiões. É correto afirmar que o calvinismo significou um recrudescimento das concepções e práticas reformistas, pois criticou os valores burgueses através da condenação do empréstimo de dinheiro a juros e do trabalho manual. Praticamente, se você responder a primeira questão bem, você responde essa daqui bem. A primeira e a segunda. Tá? O anglicanismo reforçou a autoridade do Vaticano na Inglaterra com a promulgação do ato de supremacia por Henrique VIII, que devolveu os bens e as propriedades do clero católico confiscados pela nobreza inglesa, um pouquinho do que eu falei no meu slide, né? Ou é correto afirmar que o Concílio de Trento marcou a reação da Igreja à difusão do protestantismo, reafirmando os dogmas católicos e fortalecendo os instrumentos de poder do papado, tais como o Tribunal do Santo Ofício e a criação do Índice de Livros Proibidos? Essa questão aqui também é muito... para respondê-la, você tem que estar bem contextualizado, né? Saber do contexto histórico. Então, é quase impossível responder qualquer questão dessa aqui sem ler e compreender. Não apenas ler, tá? Compreender também. Com relação à reforma protestante, marque a alternativa correta. A doutrina calvinista, não exaltando o trabalho e desprezando o lazer e o luxo, foi a grande alavanca na direção do capitalismo. Tanto Frei Martinho Lutero como o monge dominical Tetzel, aliás, defendiam as indulgências papais como forma de perdão pelos pecados na terra e no céu. Né? Notem que essa daqui é quase um crime dizer isso de Martinho Lutero. Diga. O senhor vai colocar essa para casa? Com certeza, minha querida. Estou explicando. Tá? Porque ele já passou da 116 até a 123. Vocês já fizeram? Sim. Nossa, ele não me falou. Então vamos corrigir. Né? Então ele passou muita coisa, viu? É até a 123 que vocês estão? A gente corrige na hora, né? Estava até apreensivo porque não ia dar tempo de corrigir. Vamos lá, sem brincadeira. Tá certo, dessa eu não sabia. Então vamos lá, vamos corrigir. Vamos voltar para a página 116, então, tá bem?
Lembrando, pessoal, que essas respostas vão estar no Google Sala de Aula, tá bem? Vamos lá, tem muita coisa para corrigir, talvez não dê tempo de passar outra coisa, não. Vamos lá, atenção. Na Suíça, as reformas protestantes deram origem ao calvinismo. Definam o que foi o calvinismo, meus queridos. Eu vou pôr aqui no chat. Já que eu estou no computador, vai dar certinho. Pode falar, Maria. Você está me ouvindo? Sim. Coloquei assim: o calvinismo foi a doutrina protestante criada por João Calvino no século XVI, fruto de suas observações e aprofundamento na doutrina criada por Lutero. Calvino cria uma nova proposta religiosa e a implementação e implementa primeiramente em Genebra, Suíça. Liga o áudio, professor. Liga o microfone. Ah, não vai dar para todo mundo ler, por exemplo, as 25 pessoas presentes lerem todas as questões, né? A gente só tem 15 minutos, tá certo? O que a gente vai fazer é avançar aqui devagarinho. Mas vamos lá, Laís e Júlia, podem ler também. É um professor. Ainda Sim? é tanto o movimento religioso protestante quanto o sistema teológico bíblico. Essa a definição das reformas protestantes, que deram, aliás, do calvinismo. O calvinismo como você diz, movimento religioso protestante, impulsionado, criado por João Calvino, certo? Aí é uma definição melhor que você dá, tá bem? Vou fixar minha tela aqui, pronto, vamos lá. Resumindo, a resposta é essa que eu coloquei. Movimento protestante, movimento religioso protestante, impulsionado pelas ações de Martinho Lutero no Sacro Império Romano Germânico. Esse movimento surgiu na Suíça e foi liderado por João Calvino, que defendia a ruptura com a Igreja Católica e a predestinação. Segunda questão. Qual foi a importância de João Calvino para a ruptura da Igreja Católica, para a ruptura com a Igreja Católica na Suíça? Resposta. João Calvino, além de difundir as ideias protestantes baseadas na concepção ou nas concepções de Lutero, teve grande habilidade política e de liderança observada no momento em que tomou o poder na Suíça e criou assembleias de conduta política. Essas receberam o nome de consistório. Consistórios, aliás. Vou pôr aqui no chat, tá? Eu não sei o chat de vocês, mas o meu tá travando um pouquinho, que eu não estou conseguindo escrever. Vou pôr aqui. Segunda questão. Tá certo, ô Raíssa. Vamos para a terceira questão. O anglicanismo surgiu na Inglaterra de forma bastante curiosa, sendo criado pelo rei Henrique VIII. Comente-o. Né? Como a gente está pedindo um comentário, é quase que uma resposta pessoal, mas nem tanto assim, né? Pode, ô Maria. Eu coloquei assim: o anglicanismo é uma forma de cristianismo. É a parte do ramo protestante da religião cristã. No mundo todo há pessoas que pertencem à igreja
anglicanista. Certo. A princípio, né, não teve conotação, vamos dizer, política, né, mas sempre religiosa, claro. Presa um pouquinho ao catolicismo, com algumas doutrinas mantidas, né, mas quase que rivalizava com o catolicismo, já que tinha também o objetivo de expropriar, né, se apropriar das terras dos clérigos católicos, né? Vamos deixar para tu falar a 4, o Pablo. O que foi o ato de supremacia? Né? Pode falar a 4. Tá me escutando, professor? Seu microfone está cortando, sabe? Mas fale aí, pode ser que para alguém não esteja travando. Foi um decreto para prevenir uma deposição por parte da... Pablo, acho que a minha internet não está muito boa. Mas assim, ó, o ato de supremacia, eu acho que deu para ouvir um pouquinho do que você falou, né? Foi o decreto, né? Foi um ato aprovado pelo parlamento que foi promulgado, vamos dizer assim, pelo parlamento inglês, após a frustração de Henrique VIII sobre a nulidade, né, sobre a não anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão, né? Foi isso. Eu entendi mais ou menos que você falou isso. É que não deu para ouvir, o pessoal não dava para ouvir o seu áudio, tá bem? A quinta questão é um pouquinho, para não dizer muito grande, tá? Mas eu vou colocar a resposta aqui no nosso chat também, tá? Quinta questão. Vamos lá. E qual é a quinta questão? A Igreja Católica elaborou um conjunto de medidas que visavam conter o crescimento da reforma protestante, né? Cite alguns exemplos, aliás, cite e explique algumas dessas medidas. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Estabelecido pelo rei Henrique VIII como chefe da Igreja Anglicana, tá certo. Raíssa, pode falar. Fala aqui para ver se o microfone está ok ou se não está ok. Dá Tá me tempo, escutando, Ricardo. professor? Tô sim. Reorganizou o Tribunal do Santo Ofício, que tinha a função de julgar e punir aqueles que discordassem ou praticassem outras religiões. Organizou o Concílio de Trento, reafirmação dos dogmas católicos, acabou com a venda de indulgências, criou cursos de formação e aperfeiçoamento clerical, criou o Index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja e permitiu e incentivou o surgimento das ordens religiosas, que passou a divulgar pelo mundo a fé cristã como campainha cristã. Tá ok, tá ótimo. Tudo 38 linhas. Olha, ignorem a resposta da quinta questão que eu coloquei aqui, porque o meu arquivo está com um problema aqui, tá certo? Não estou conseguindo colocar aqui. Agora sim, vamos para a página 119, para as questões aqui que a gente estava lendo. Está bem facinho também. Claro, de acordo com o que vocês falaram, refrescou até a memória de quem ainda não enviou essa atividade, né? Claro que tem pessoas que ainda não enviaram. E vamos lá. PUC, né? Primeira questão. O calvinismo foi... Vamos logo ser mais objetivos, né? A letra E. Foi o mais radical movimento protestante em relação ao catolicismo e a mais próxima das questões levantadas em termos éticos pelo rápido desenvolvimento do capital comercial e financeiro. Letra E, página 119, na primeira questão, certo? Isso. A primeira questão, a correta é a E. A segunda questão é a letra E também, tá? Dentre essas decisões, a de estimular a ação das ordens religiosas em vários setores, principalmente no educacional, tá bem? Segunda questão, letra E. Sobre o Concílio de Trento, né? A alternativa incorreta é qual? A, com certeza não é.
declarou que as boas obras são tão necessárias à salvação quanto à fé. Como eu falei, isso até é bíblico, né? Então, claro que isso não está incorreto. A D e a E, obviamente, também estão corretas. Lógico que a única questão, o único item incorreto na terceira questão é o item C. Condenou a crença no purgatório, concordando nesse ponto com os protestantes. Claro que não. Claro que esse item é incorreto. Letra C. É a alternativa que vocês vão marcar na terceira questão, certo? Que bom que vocês acertaram. Quarta questão. No século XVI, diversos movimentos reformistas de caráter religioso eclodiram na Europa. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que o Concílio de Trento marcou a reação da Igreja à difusão do protestantismo, reafirmando os dogmas católicos e fortalecendo os instrumentos de poder do papado, tais como o Tribunal do Santo Ofício e a criação do Índice de Livros Proibidos. Ou seja, quarta questão, letra E. É a alternativa que vocês devem marcar. Certo? Na quarta questão é a letra E. Quinta questão. Com relação à reforma protestante, marque a alternativa correta. O parlamento inglês apoiou, essa daqui eu pus no slide até, né? O parlamento inglês apoiou Henrique VIII no rompimento com a Igreja de Roma e aprovou, em 1534, o Ato de Supremacia, que mantinha a Igreja da Inglaterra sob a autoridade do rei, surgindo a Igreja Nacional Anglicana, independente de Roma. Ou seja, quinta questão, letra E. Sexta questão. A reforma protestante tem seus fundamentos iniciados nos estudos e na doutrina defendida por Martinho Lutero. Sobre sua atuação como líder religioso, assinale a alternativa correta, letra C. Igual a quinta questão, vocês marcaram a C. Na sexta questão, vocês também marquem a letra C. Tá bem? Qual é a letra C? Martinho Lutero, reformador religioso, foi responsável pela tradução da Bíblia da língua latina para a língua alemã, facilitando a difusão de ideias protestantes e fundando uma nova religião. Certo? E questão 6, item C. Sétima questão, né? Estamos na página 121 agora. O parlamento inglês, ao promulgar o chamado Ato de Supremacia, Act of Supremacy, em 1534, subordinou as leis da Igreja à soberania jurídica das leis civis, concedendo ao rei Henrique VIII o poder de único chefe supremo da Igreja. O resultado do ato de supremacia foi, letra C, a centralização de poder que esteve na base da reforma anglicana. Sétima questão, letra C. Leia atentamente o trecho a seguir. Como a gente só tem 2 minutinhos, né, vamos passar para o enunciado. Publicado em 1516, o clássico Utopia, do inglês Thomas More, reflete a visão do autor sobre várias questões de sua época. Quanto a essas questões religiosas, tratadas no excerto acima, o livro é bastante significativo de sua época, porque na Inglaterra, a criação de uma igreja nacional provocou profundos choques e perseguições aos cristãos católicos e calvinistas, pela nova igreja fundada pelo rei Henrique VIII. Ou seja, questão 8, letra B. Certo? Questão 8, letra B. Nona questão. Leia os trechos do Manifesto dos Camponeses, né? Documento de 1525. Mas já passando para o enunciado, a partir do documento, é correto afirmar que no território da atual Alemanha, letra D, as revoltas camponesas irromperam exigindo reformas sociais e religiosas que prejudicariam parte da nobreza apoiada por Lutero, o qual se colocou abertamente contra os movimentos. Bom, pessoal, é o seguinte.
temos apenas um minuto, né? Eu vou corrigir aqui a 10ª questão e as demais questões, eu vou pôr a correção e uma explicação breve para que vocês entendam o porquê da questão ser correta ou dela ser incorreta, numa sala que eu vou colocar no Classroom, tá certo? Com relação às reformas religiosas ocorridas na Europa no século XVI, podemos afirmar que, na Inglaterra, foram promovidas pelo rei Henrique VIII, óbvio. Letra E. Bom, estamos encerrando aqui a nossa aula, né? Vou interromper a gravação.